A gente vai falar de algumas técnicas, né, utilizadas na qualidade total. Dentre elas, vamos começar pelo Seis Sigma, né, que é uma das principais aí, né? Então, nosso objetivo principal é apresentar o programa Seis Sigma e sua aplicação. O conceito, né? Seis Sigma, ou Six Sigma, né, em inglês, é um conjunto de práticas, originalmente desenvolvido pela Motorola, né, para melhorar sistematicamente os processos para eliminar defeitos. Então, um programa para eliminar defeitos. Um defeito ele é definido como a não conformidade. Ele já falou que em qualidade, a palavra muito utilizada é não conformidade de um produto ou serviço, né, com as suas especificações. Seis Sigma também é definido como uma estratégia gerencial, né, para promover mudança nas organizações, fazendo com que se chegue a melhoria nos processos, né, produtos e serviços para a satisfação dos clientes. Diferente de outras formas de gerenciamento de processos produtivos, administrativos, o Six Sigma tem como prioridade a obtenção de resultados de forma planejada e clara, tanto de qualidade como principalmente financeira. O Seis Sigma, né, ficou famoso mundialmente com a sua ampla utilização na década de 80, né, pela Motorola e posteriormente pela GE, com a iniciativa liderada por Jack Welch. Então, isso aí é aquela tal história, né? Um modelo dá certo numa empresa e acaba virando um modelo a ser implementado em outras. Né? Apesar de sua consolidação ter se dado nessa época, a ideia fundamental por trás do Seis Sigma, que é a utilização de técnicas estatísticas para prever e melhorar processos, daí o símbolo sigma, né? O símbolo sigma minúsculo, utilizado para descrever o conceito de desvio padrão, ele foi desenvolvido, na verdade, na década de 30 por Shirath. Né? Na época, Shirath trabalhava como estatístico e começou a usar a distribuição normal para prever o comportamento de seus processos, buscando conhecer a probabilidade que uma de suas máquinas apresentara uma descalibração, né, um defeito. Como esforço para completar essa missão, ele desenvolveu o que hoje chamamos de gráficos de controle, os mais popularmente controle estatístico de processos, CEP. Shirath também começou nessa época a usar técnicas de aprendizado para melhoria contínua em processo. Ele pregava que para se melhorar um produto deveríamos pensar em sua melhoria cíclica e contínua, não linear e pontual. Era preciso especificá-lo cuidadosamente, padronização e especificação, e em seguida produzi-lo, produção, e por fim inspecionar se esse produto cumpria o seu propósito, inspeção. E isso não poderia ser feito apenas uma vez, mas sim de maneira contínua. Em suas ideias, Shirath, da utilização das técnicas estatísticas e do ciclo de aprendizado contínuo, foram editados e aprendidos por outros estatísticos, né, como o Deming, ficou conhecido mundialmente ao ser um dos responsáveis pela reconstrução do Japão no pós-guerra e sua posterior ascensão como referência em produção industrial, o Japão. Junto com a fama de Deming e do Japão, veio a fama das técnicas trabalhadas por ele com os japoneses, como o ciclo, né, do Shirath, conhecido como PDCA, né, e a própria técnica do SEC, né, dos gráficos de controle. Obviamente, né, outras técnicas e outros gurus da qualidade contribuíram para a formação do que hoje entendemos por Seis Sigma. Entre eles, né, Joseph Moses Juran, né, o inventor do diagrama de Pareto, Chikawa, né, com o seu diagrama de Chikawa e outros. Né. Boas práticas e ferramentas do Lean Manufacturing. Né. O que é isso? É a manufatura enxuta. Né. O Lean, também, né, conhecida, também desenvolvida, a Motorola, foi incorporado à prática do Seis Sigma. Né? Por isso que se fala muito hoje, né? Lean Seis Sigma. Né? A utilização melhorada dessas técnicas foi agrupando e hoje a gente chama de Lean Six Sigma. Né? O Sigma, gente, a ideia é essa. Né? Você tem níveis de desvio padrão. Né? O nível 1, né? Você teria aqui um percentual de defeitos de 69,1% de defeitos, né, e 30,9% de peças boas. O nível 2 seria aquele que estaríamos com 30,9% de defeitos e 69,1%
de peças boas. O nível 3, que é a pesquisa que está aqui, diz que a maioria das empresas está um nível em que há 6,7% de defeitos e 93,3% de técnicas boas. E o Seis Sigma, né, é uma técnica de pouquíssimos defeitos, né? A gente diz que é 3,4 erros por milhão, né? Porque você chega quase que ao 100%, não chega a ser o 100%. A gente começa a entender que 100% é utopia. É lógico que você ainda tem o 7 Sigma e vai adiante, mas seria um nível muito interessante de perfeição. Então, projetos de Seis Sigma, né, seguem duas metodologias inspiradas pelo ciclo, né, PDCA, do Shirachi, e amplamente divulgado pelo Deng. Essas metodologias elas são compostas de 5 fases, né, e são chamadas pelos seus acrônimos, o DMAIC e o DMADV. Né? DMAIC é usado para projetos focados em melhorar processos de negócios que já existem. Tá? Então, o DMAIC é o mais usado, porque é para usar para processo de negócio que já existe. Já o DMADV é usado para projetos focados em criar novos desenhos de produtos e processos. A metodologia DMADV, né, também conhecida como DFSS, tá, também, que é Design for Six Sigma, na verdade, vocês vão encontrar muito mais esta terminologia no mercado do que DMADV. Né? Então, essas 5 fases vão ser justamente essas, né? Definir aqui os objetivos que sejam consistentes com as demandas dos clientes, com a estratégia da empresa. Né? Aí vem mensurar e identificar características que são críticas para a qualidade, capacidade do produto, capacidade do processo de produção e riscos. Aí vem analisar, né, para desenvolver e projetar alternativas, criando um desenho de alto nível e avaliar as capacidades para selecionar o melhor projeto. E design, né, desenhar detalhes, otimizar o projeto e planejar a verificação do desenho. Né? Esta fase se torna uma das mais longas pelo fato de necessitar muitos testes. E aí vem, né, verificar se o projeto iniciado, executar pilotos do processo, implementar o processo de produção e entregar, né, o proprietário do processo. Então, isso aí, né, o FDFSS, o DMADV, é para você implementar um novo produto. Né? Você está querendo colocar um produto novo no mercado. Então, tem aqui o que seria, né, o círculo, né, do DMADV. Vejam que todos, né, tanto o DMAIC que eu vou falar e o DMADV, eles têm a ligação com o PDCA, né? Todos eles têm a mesma raiz. E o DMAIC, né? Que aí já são para os processos em andamento. Então, a gente vai definir, né, o problema a partir de opiniões de consumidores e objetivos do projeto. Né? A gente já sabe, né, que a gente precisa captar esses problemas. Talvez seja a maior dificuldade. Porque problema ou oportunidade de melhoria. Né? A gente nunca. A gente, quando vê um produto inovador, a gente sempre fala assim: puxa, por que eu não tive essa ideia? Né? Você fala, porque você não pensou como atender a necessidade. Vamos lá, o Uber. Né? O Uber nada mais é do que um aplicativo de carona que colocou de frente, né, uma pessoa que tem o carro para a pessoa que quer andar. Né? E você remunera a pessoa. Há muito tempo se faz isso, mas alguém teve a ideia de juntar isso no aplicativo e remunerar, a pessoa obter a remuneração por isso. Né? Logicamente, lá atrás não tinha tecnologia farta, mas alguém num dado momento pensou. Então é muito difícil, você tem que estar muito antenado, né? E aí você tem que ter mecanismos para isso. Né? É por isso que a gente fala que os mecanismos de colher opinião, né, são muito importantes. Você tem que estar tentando identificar essas tendências no nascedor. Aí as redes sociais acabam permitindo, né, você ter uma ideia. Também tem aquela ideia também, você pode influenciar, né? Essa é uma outra. Você pode ter um produto e influenciar as pessoas a usarem o seu produto. Né? A Microsoft, o Bill Gates falou isso, né? Que
Ele ia inventar um produto que as pessoas não sabiam que precisavam e iam passar, né, a sentir necessidade de usar. Foi o computador, né, em cima da mesa. E mais ou menos foi isso. Né? No começo as pessoas queriam ter um PC, eu não sabia muito o que fazer. O PC foi agregando funcionalidades e hoje se tornou imprescindível. Mas voltando ao DMAIC, então definir o problema, né? Mensurar e investigar relações de causa e efeito, certificando que todos os fatores foram considerados, determinar suas relações, né? Dentro da investigação, procurar a causa principal dos defeitos, analisar, né, os dados, mapeamento para identificação das causas raiz dos defeitos e das oportunidades de melhoria. Aqui vem, né, melhorar e otimizar o processo baseado, né, na análise dos dados, né, usando técnicas como desenhos, experimentos. Aí tem uma palavra em japonês, tem pokayoke, pokayoke, né, a gente, né, o certo seria pokayoke, mas muitos falam pokayoke, ou prova de erros, né, a gente já vai comentar sobre isso. Padronizar o trabalho para criar um novo estilo de processo, executar pilotos, né, do processo para estabelecer a capacidade, né? E controlar, né, controlar o futuro estado, né, do processo para se assegurar que quaisquer desvios do objetivo sejam corrigidos antes que se tornem, né, defeitos. Implementar sistemas de controle como um controle estatístico, né, de processo, ou quadro de produções, e continuamente monitorar os processos. Então a gente vê que é uma metodologia que é carregada, né, de várias ferramentas para você agregar. Novamente, a ideia do círculo, né, da ideia do PDCA, associado às fases. Aí vamos falar do Pokayoke, né? O pessoal fala Pokayoke, palavra em japonês, né? É curioso, né? O que é a prova de erros, né? A ideia, né, é ter uma ferramenta, né, foi criada no Japão, também implantado nesse sistema Toyota de produção, né? Tudo isso, Seis Sigma, né, o Lean, essas ferramentas todas, elas vêm do sistema Toyota de produção, que praticamente é um braço, né, uma linha da administração, né, dentro da gestão da qualidade. Se a gente considerar a gestão da qualidade até como uma escola de administrar, essa também é uma escola dentro da escola da gestão da qualidade, né, que é essa escola japonesa de administrar. Então, é uma ferramenta, né, que você desenvolve para que a pessoa que vai utilizar não cometa erros. Né? Essa é a ideia do Pokayoke. Né? Então, ele surgiu nos anos 60, né, quando esse Shigeo Shingo, né, hoje considerado um gênio da engenharia, liderava a produção da Toyota. Não havia um dia que ele não se deparasse com falhas humanas, que resultavam em produtos defeituosos. Por isso, não havia um dia que ele não ficasse irritado. Diante disso, Shingo começou a desenvolver técnicas que, por vingança, chamava de Bakai, idiota em japonês, né? E o quê? É um processo que dispensa traduções. Aos poucos, as técnicas foram aprimoradas e se provaram profundamente eficazes, ganharam aderência. Para não ofender ninguém, Shingo trocou o Bakai por Poké. Né? Porque é uma técnica absolutamente consagrada de gestão em processos industriais, mas não só, né, a lógica da ferramenta se ampliou, de modo que ela pode ser aplicada a qualquer situação que envolva risco de falhas ou defeitos, com a administração do seu negócio, por exemplo, né, um negócio em geral. O próprio Shigeo Shingo nos deu um exemplo icônico de aplicação do Pokayoke. Quando um cliente o avisou de que alguns interruptores produzidos pela Toyota estavam vindo sem mola, que impossibilitava o funcionamento, o engenheiro conversou seguidas vezes com a equipe, mas o efeito persistia. Ele acabou desenhando o seguinte processo: todas as peças do interruptor deveriam ser colocadas em um prato, para só então serem montadas. Se ao final desse processo sobrasse uma peça no prato, algo seria errado. Ou seja, o que ele criou? Ele criou uma fase no processo que chamaria a atenção de que algo estava errado. Então, eles deveriam colocar nesse prato, né, lógico que não é um prato de comida, é um prato, um espaço, né? É mais ou menos quem já montou Lego, sabe, né? O que a gente faz? A gente coloca as pecinhas e vai montando e sempre sobra alguma coisa, né? Porque normalmente tem umas pecinhas a mais, mas a gente vai tentando encaixar todas as pecinhas
E se sobra, a gente tenta analisar o que está acontecendo. Eu, particularmente, quando monto o Lego, eu coloco os envelopes certinho, né? Vou tentando identificar cada peça que está sendo montada. Aqui é a ideia, por exemplo, né, do Pukayoki. Você vê, a gente tem aqui, né, o colorido aqui, né, os interruptores, né, eles foram feitos coloridos para já designar o que vai. A entrada aqui do cabo de rede de um jeito diferente, ou seja, eu não vou poder colocar o cabo de rede em nenhum lugar. Então, é uma forma, né, de você obrigar a pessoa a colocar o cabo no lugar certo. Né? Então, essa é a ideia do karaokê. Né? É criar uma ferramenta que faça com que a pessoa, ao utilizar, tenha que usar de uma forma correta. E aí o Lean Manufacturing, né, é a tal da produção enxuta, né? Também chamado de sistema Toyota de produção. É uma filosofia de gestão focada na redução dos 7 tipos de desperdício: superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos. Então, esses são chamados 7 problemas, né, ou desperdícios da produção. Eliminando esses desperdícios, a qualidade melhora e o tempo de custo de produção diminui. As ferramentas Lean, né, incluem processos contínuos de análise, aí vem a tal da filosofia Kaizen, que é a melhoria contínua, produção pool, né, no sentido de Kanban, já vou falar sobre Kanban, que é a produção puxada, né, não a produção empurrada, e elementos de processo à prova de falhas, os Pokayokis. Então, todo esse conjunto fecha, né, a produção japonesa. Os pontos chaves, então, do Lean Manufacturing, né, são qualidade total e imediata, né, ir em busca do zero defeito, detecção e solução dos problemas em sua origem, minimização do desperdício, eliminação de todas as atividades que não têm valor agregado e redes de segurança, otimização do uso de recursos escassos, capital, pessoas e espaço, melhoria contínua, né? Redução de custos, melhoria da qualidade, aumento da produtividade, compartilhamento da informação. O processo pool, que é o produtos são retirados pelo cliente final e não empurrados para o fim da cadeia de produção. E flexibilidade, produzir rapidamente diferentes lotes de grande variedade de produtos, sem comprometer a eficiência devido a volumes menores de produção. Aí vem o Kanban. Né? Kanban, em administração da produção, é um cartão. Né? É um cartão de sinalização. Quem já viu aí até alguns aplicativos de Kanban, é a ideia do Trello, por exemplo, trabalha com cartões. Né? É uma metodologia Kanban. Né? Mas por que a metodologia Kanban? Ele controla o fluxo de produção, o transporte, uma indústria. Depois nasceu ali na indústria. O cartão pode ser trocado por outros sistemas de sinalização, como luzes, caixas vazias, até locais vazios demarcados. Então, na engenharia de software, o Kanban é uma estratégia para utilizar o fluxo para partes interessadas através de um processo que utiliza um sistema visual que limita a quantidade de trabalhos em andamento através do sistema puxado. A ideia do Kanban é essa. Então, você está na produção, então vamos dizer, você tem início, processo e fim. Né? Então, você tem 20 espaços no processo. Aí a pessoa vai lá e pega e coloca 20 cartões. Se ele botou 20 cartões, a pessoa que está no processo anterior, ele já sabe que ele não pode produzir mais, ele para. Né? Ele sabe que aquele cara ali não vai demandar mais. Então ele vai atender um outro, porque o outro está com 18. Então ele vai trabalhar para o outro. Então existe um autogerenciamento da produção. Isso que foi uma ideia do Kanban. A produção passou a ser gerenciada pelos próprios operários, né, que através das fichas sabiam o que tinha que produzir. Então ele chegava de manhã e falava assim, peraí, o setor 1 está com 18, está faltando 2, eu vou produzir 2. O setor 3 está faltando 3. E aí, por si, né, os cartões iam andando, né, até a porta. Né, e a porta também não adianta produzir. A porta também ela mostrava o que estava sendo puxado pelas vendas. Ou seja, todo o sistema cadeia produtiva tem essa ideia do Kanban. Né?
Então, na década de 60, a empresa Toyota criou o sistema Kanban para abastecimento e controle de estoques, usado por empresas até os dias de hoje. O sistema movimenta e fornece itens de acordo com o consumo, fazendo com que não haja abastecimento de materiais sem solicitação. O Kanban foi baseado no sistema visual de abastecimento do supermercado. Conforme os produtos vão sendo vendidos, seus espaços vazios vão sendo reabastecidos. São utilizados cartões para o controle e funcionamento do Kanban. Né? Cartão utilizado indica que o material foi utilizado, né? E precisa ser reposto. Os cartões também são divididos por prioridade do reabastecimento, sendo separados pelas cores verde, amarela e vermelha em sequência para itens de menor prioridade para maior prioridade. Esses cartões são utilizados em uma grande grelha, né? Um painel dividido em vários setores, onde o produto passa até se transformar no produto acabado, organizando o quadro para uma melhor ilustração do andamento da produção. Esse procedimento dá uma visão mais ampla para o gestor responsável pelo processo de produção, que fica por dentro do andamento do setor. Para se realizar com sucesso o Kanban, são feitos cálculos de número de cartões para cada item de material. Então, é aí que entra, né, a engenharia. Embora o operário, né, vá mexendo, mas é porque já foi pré-definido nessas quantidades de cartão, né? Levando em consideração o lead time, né, o tempo de preparação, pedido médio, estoque de segurança, quantidade de peças. O sistema Kanban não tem como função reduzir estoques, apenas limita seu nível a um valor máximo, não podendo assim ser confundido com o sistema just-in-time, né? O sistema Kanban é considerado apenas uma parte do sistema just-in-time. A ideia do just-in-time é você tentar ter o estoque mínimo possível. O Kanban ele está operacionalizando o fluxo. Coloque-se um Kanban em peças ou partes específicas de uma linha de produção para indicar a entrega de uma determinada quantidade. Quando se esgotarem todas as peças, o mesmo aviso é levado ao seu ponto de partida, onde se converte um novo pedido para a peça, quando for recebido o cartão ou quando não há nenhuma peça na caixa local definida. Então, deve-se movimentar, produzir ou solicitar a produção da peça. O Kanban permite agilizar a entrega de produção de peças, pode ser emprego em indústrias montadoras, desde o nível de produção que não oscila em demasia, né? Então, foi feito para processos, né, realmente de fluxo, né? Kanbans físicos, cartões, caixas, coleção de produção, Kanban de movimentação, e transita em os locais de armazenagem de produção, substituindo formulários e outras formas de solicitar peça. Então, em vez de preencher por formulário, tudo feito por cartão, né? E de forma, enfim, que a produção se realize just-in-time, metodologia desenvolvida e aperfeiçoada em 40 por Teixuan e Sakichi Toyoda, né, conhecidos como sistema Toyota de produção. Que seria, né, a tal do quadro, né, com os cartões, né, do Kanban. Aí voltando então, né, o conjunto do Seis Sigma, né, ele reúne todas essas ferramentas, né, ele tem ênfase no controle da qualidade, a análise e solução de problemas, e então utiliza o DMAIC, como nós já falamos, né, e o PDCA. Né. Agora, o DMAIC não é, o Seis Sigma não é só um pensamento estatístico, mas ele também é um alinhamento da qualidade com as estratégias da organização, né? Além de forte ênfase na relação custo-benefício dos projetos de melhoria. Né? Um dos maiores problemas do Seis Sigma é o fato que muitas organizações não têm compreensão da metodologia, fazendo com que os conceitos envolvidos sejam transmitidos de forma errônea, né? Prejudicando a organização. A implantação. Os principais motivos para a implantação do Seis Sigma são iniciativa própria, para melhorar a qualidade e a produtividade, e às vezes a imposição de matriz, né, da companhia. Né? Benefícios principais da implantação do Seis Sigma são diminuição dos custos organizacionais, aumento significativo da qualidade e produtividade de produtos e serviços, acréscimo e retenção de clientes, eliminação de atividades que não agregam valor e mudança cultural benéfica. Cultura organizacional, né, como envolve mudança de cultura na empresa que está implementando, traz geralmente embutido uma forte resistência à sua aplicação por parte dos colaboradores e equipes. Esse aspecto não pode ser negligenciado em sua implementação, sob risco sério de falha na mesma. A questão da cultura organizacional é relevante quando se trata
do Seis Sigma. Prova disso é o fato de que as empresas que implantaram este programa são as de maior tradição de qualidade, ou seja, já haviam adotado outros programas de qualidade. É até importante falar, né? Cultura organizacional, pessoas, se fala muito disso, fala em liderança, mas é muito comum se chegar numa empresa, aí se contrata consultoria, a consultoria diz que está tudo errado, tem que mudar tudo. Já participei assim, vim aqui para mudar, né? Vou mudar tudo. Aí é o que acontece. Às vezes a pessoa que está na companhia, ela, ela acha que está fazendo tudo errado, né? E não é por aí. A ideia de qualquer mudança de cultura organizacional é conquistar corações e mentes. Né? É possível que toda empresa esteja errada. Né? Se toda empresa estivesse errada, a empresa não estaria de pé, ou pelo menos andando em no sentido. Então, cabe à gestão da empresa preparar o terreno. Lógico, se há uma decisão de mudar, e na qualidade isso parece um sentido sempre interessante, né? E não sempre mudar, mas evoluir, acho que é uma palavra até melhor do que mudar, né? Evoluir, na ideia do PDCA. Então, temos que respeitar a cultura organizacional e aprender a transformá-la, conquistando corações e mentes, trazendo os funcionários. Né? Evidentemente que sempre terá alguma resistência à mudança, isso faz parte, e que nem todos serão conquistados. Aí, muitas vezes, aí é o processo de demissão e tudo mais. Mas eu acho que até chegar nesse ponto é muito importante trabalhar para conquistar todo mundo e renovar a cultura, renovar as pessoas para renovar a cultura organizacional. A implantação do Seis Sigma nas organizações tem o intuito de incrementar a qualidade por meio da melhoria contínua dos processos envolvidos na produção de uma forma estruturada, considerando todos os aspectos importantes para o negócio. Essa metodologia também prioriza o aumento da rentabilidade, pois concentra muitos esforços na redução de custos da qualidade e no aperfeiçoamento da eficiência e da eficácia de todas as operações que atendem às necessidades dos clientes. Os fatores chaves, né, para o sucesso são envolvimento e comprometimento da alta administração, esse é ponto-chave, lógico, né, todos eles são, mas esse é basilar, a partir daí, se não tiver, nada acontece. Habilidade de gerenciamento de projeto, né, da implantação, priorização e seleção, né, do projeto, revisões de documentação e foco sempre no cliente. Né. Principais dificuldades: pouca disponibilidade de funcionários para a realização de treinamentos e estudos, dentro de outras atividades, complexidade das operações realizadas, né? Treinamentos internos, já que os Seis Sigma são muito mais complexos do que a maioria dos outros programas da qualidade, e manuseio das ferramentas de qualidade. Ou seja, normalmente já é necessário ter uma certa cultura da qualidade. Né? Sair do zero, né? Normalmente são empresas que já têm cultura da qualidade, normalmente já implementaram, né, normas ISO, ou não, mas estão próximas de. Então, ao implementar um programa desse que se propõe a 3,4 euros no milhão, né, de processos, de produtos, é necessário treinamento do pessoal, é necessário utilização intensa de ferramentas e muitas vezes, lógico, apoio de sistemas informatizados. As principais facilidades que podem ser encontradas na implantação: disponibilidade de recursos para diversos fins, como treinamentos, material didático, apoio da direção das organizações, consultoria, né, contratada, escolaridade dos colaboradores, ou seja, formação, né, escolar, programa de computador para apoio de confecção de documentos. Ao aplicar o Seis Sigma na organização, é feito um intensivo uso da ferramenta para identificação de análise e solução de problemas, com ênfase na coleta e tratamento, né, de dados e suporte estatístico. O diferencial do Seis Sigma está na forma de aplicação estruturada dessas ferramentas e procedimentos, né, na sua integração com as metas e os objetivos da organização como um todo, fazendo com que a participação do comprometimento de todos os níveis, né, e funções da organização se torne um fator chave para o êxito de sua implantação. Também atuam como fatores chaves o compromisso da alta administração, a atitude proativa, né, sistematização em busca da satisfação dos clientes e objetivos, né, da própria organização. Além disso, o Seis Sigma prioriza, né, a escolha de pessoal que irá envolver na implantação. Né? É importante, né, ter para poder executar bem o projeto.
Bom, aí vamos falar da equipe, né? Normalmente a equipe do Six Sigma ela é caracterizada por vários agentes, vários players, né? E esses players, eles recebem uma ideia mais ou menos oriunda do judô, eles recebem uma faixa, né? Bem oriental isso, uma faixa. São designados por faixas, né? Aqui nós temos os yellow belts, né? E os white belts, né? Seriam aí os faixas amarelo e faixa branca, né? São os profissionais do nível operacional da empresa, treinados nos fundamentos do Seis Sigma, além de dar suporte aos demais envolvidos, também ajuda a disseminar informações sobre as ferramentas e processos. Então, eles são designados assim, né? Yellow Belts e White Belts. Aí vem depois os Green Belts, né? São responsáveis por liderar projetos de menor complexidade. E depois nós vamos ver os Black Belts, eles não ficam integralmente dedicados à resolução de problemas. Aí depois, né, nós temos os Black Belts, os faixa preta, né? São profissionais que lideram equipes na condução de projetos de alta complexidade e que devem possuir habilidades técnicas, tais como conhecimentos avançados do método, né, das ferramentas estatísticas, combinadas com habilidades gerenciais como liderança, né, iniciativa, persistência, aptidão para trabalho em equipe, bom relacionamento interpessoal, facilidade de comunicação. Os Black Belts, juntamente com os Green Belts, devem ser agentes de mudança que implementarão a cultura Six Sigma na organização. Aí depois vem o faixa preta, né, num outro dan, né, num outro nível. São os Master Black Belts, são profissionais que assessoram os sponsors, né, e champions, né, os patrocinadores, né, e atuam como mentores dos Black Belts e Green Belts, né, facilitando a comunicação entre eles. Uma das funções do Master Black Belt é prestar assistência especializada em áreas que vão desde estatística até gestão de mudança e estratégia do projeto e processo. Então, veja, o Master Black Belt é um consultor, né? Ele é mais um consultor. O Black Belt, o Green Belt, o White Belt e o Yellow Belt, eles estão na linha, eles estão trabalhando, eles fazem parte da empresa e estão trabalhando, né? Nos vários serviços, né? Só receberam esse encargo colateral, né? Pode ser até que sejam da área de qualidade, né? Mas a ideia é que a empresa toda participe disso. Okay? O Master Black Belt pode até ser um consultor interno da qualidade, né? Pode ser. Aí tem o Champion, né, que são os gestores ou diretores, né, que têm responsabilidade com a seleção de membros que formarão a equipe, né, apresentação estratégica, objetivos e metas, estabelecimento do escopo, né, do projeto, né, e ajudarão na possível remoção de barreiras, né, para o andamento dos projetos. E, finalmente, o sponsor, né, que é o responsável por promover e definir as diretrizes para a implementação do Six Sigma. É garantir que este seja alinhado com a estratégia da empresa. Seria o mais alto, né, diretor, vice-presidente, né, alguém da alta administração mesmo. Né. Os champions também, né, já são da alta administração, mas esse aí está em um nível macro, né, total da empresa. Então veja que há necessidade, essa equipe tem que ter uma formação, né, específica, né, principalmente o Black Belt, o Green Belt, né, você não muda de faixa, simplesmente tem que ter experiência, formação, então é muito interessante. Bom, dentre as principais alterações que o Six Sigma provoca após sua implementação, né, cita-se maior qualidade dos produtos e serviços e ganhos financeiros. Tem bastante coisa, né, sobre esse assunto. É uma formação, né, existe a formação Lean, existe a formação Six Sigma, né, todas elas para ver essas ferramentas. Mas a gente tem a Eliassi como referência, o material também colhido para ser nosso material de referência. E fica até um desafio, né? Lógico que conhecer mais, né, esse assunto, um assunto muito interessante, esses desdobramentos, né, do Six Sigma, do Lean, que realmente são assuntos, são ferramentas, são programas que já fizeram sucesso no Japão e que a gente tem muito a aprender ainda no Brasil para implementar nas nossas empresas, seja na área industrial, mas seja na área de serviço, ou mesmo no varejo, sempre objetivando o foco no cliente e a melhoria de processo. Aí ficamos, né, com as nossas dúvidas, sugestões e críticas.